Você já percebeu como alguns líderes desabam justamente quando mais precisam que eles fiquem de pé? Quando tudo aperta, quando a pressão aumenta, quando o ambiente parece conspirar contra, é nesse momento que o verdadeiro líder se revela ou desaparece. A maioria acredita que perde o controle por causa das pessoas, por causa do ambiente, por conta da empresa, por conta do mercado de trabalho, enfim, vários motivos. Mas o que realmente destrói um gestor não é o caos do ambiente, é o caos interno, disfarçado de comportamento controlado. Eu sou o Denis Gabriel, empresário, especialista em desenvolvimento de liderança, carreira, alta performance. Eu quero trazer para você um conteúdo maravilhoso que vai ser o divisor de águas na sua forma de liderar. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui para ajudar pessoas a se desenvolverem, a se tornarem gestores e líderes de sucesso, líderes que inspiram de verdade, líderes que têm resultados e que são respeitados mesmo sob pressão. Então eu já te adianto, esse vídeo é um conteúdo prático. Ele vai te ajudar a identificar em que ponto da pirâmide da evolução da liderança você está. Ele nada mais é do que um diagnóstico que te ajuda e ferramentas também para que você se desenvolva e desenvolva a sua equipe, a sua liderança, o seu liderado. Ele te ajuda também a identificar qual tipo de comportamento você tem adotado sob pressão, diante de situações. Toda empresa é feita de pessoas e processos, e a soma de pessoas e processos vão gerar resultados. Eu quero também abrir um parêntese aqui para falar que hoje o conceito está um pouco diferente. Já estão falando de pessoas, processos, tecnologia e resultados. Ou seja, a tecnologia ela já está incorporando as empresas de uma forma como nunca vista antes. Já fala aí da quarta revolução, outros conceitos em que a inteligência artificial tem trabalhado no lugar de profissionais. É isso mesmo. Tem empresas que têm treinado agentes da inteligência artificial para executar trabalhos e ferramentas de um profissional formado, qualificado. Olha que ponto a gente chegou. O avanço da tecnologia tem tomado conta. E você tem se atualizado com isso? Você que é líder, você que é gestor, tem se antenado para essas tendências? Ou você tem acompanhado o mercado, essa evolução que tem acontecido de uma forma bastante rápida? Afinal de contas, a inteligência artificial, ela começou dando pequenos passos, de repente, a gente viu um boom no mercado. Várias empresas que você encontra hoje, que você acredita que está falando com uma atendente, com um suporte humanizado, já não é mais. É uma inteligência artificial que foi treinada, preparada para executar essa tarefa, essa missão. E você acredita que é uma pessoa que está falando com você. Tão real que é. É importante se atualizar também. Ferramentas de liderança. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar, para que você avance, para que você venha ter resultados incríveis através de ferramentas, através de conteúdo, se atualizando. Afinal de contas, quem não quer acompanhar essa evolução positiva? Quem não quer ser bem visto? Quem não quer ter destaque dentro da empresa, ou você que ainda não exerce o papel de líder, se desenvolver, se capacitar cada vez mais para que você esteja pronto. Quando essa oportunidade chegar, você está pronto para assumi-la. Então, empresa é feita de processos, de pessoas, e a soma de processos e pessoas vai gerar um resultado. Mas quando o comportamento humano falha, o processo quebra e o resultado desaparece. Hoje nós temos lidado com o mundo VUCA. É um assunto para um outro vídeo, mas é tudo muito acelerado, é tudo muito instável às vezes, dependendo do ambiente que você está inserido, dependendo do seu nicho de negócio, dependendo da empresa em que você trabalha. É tudo muito incerto e isso faz com que as pessoas queiram acompanhar cada vez mais as mudanças, que são muito rápidas. Quero trazer uma lembrança aqui. Até a pandemia,
a tecnologia era uma coisa. Eu me recordo que quando os restaurantes vendiam pelos aplicativos de comida, que são alguns aí no mercado muito fortes, né? Bem conhecidos. E eram poucos que tinham ali o seu próprio site, o seu próprio aplicativo. Na pandemia foi um boom, estourou também esse tipo de serviço. Então, hoje raramente você encontra uma lanchonete, uma pizzaria que não tem o seu próprio aplicativo. Elas ainda utilizam aqueles famosos do mercado, mas também tem tem o próprio aplicativo. Então, olha o quanto avançou. Muita gente se capacitando através de cursos, treinamentos, videoaulas pela internet. Foi uma explosão também. Pessoas que usaram mais a internet para se atualizarem. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque algumas pessoas que tinham uma certa dificuldade com a informatização conseguiu ali ter um contato maior com o computador. E isso também acabou que abrindo o mercado. Esse vídeo, ele vem falar da pirâmide da evolução da liderança, baseado na pirâmide neurológica de Robert Dilts. Ele revela algumas coisas importantíssimas que nos traz a oportunidade de mudar e, às vezes, uma mudança rápida, instantânea, uma mudança imediata. E para iniciar, nós estamos falando do ambiente, que é o primeiro nível da pirâmide da evolução da liderança. O ambiente ele influencia comportamentos, você sabia disso? A pressão revela e a consciência transforma. Então hoje você vai entender os dois primeiros níveis dessa pirâmide que eu vou trazer para você, como jamais visto antes, que é o nível do ambiente e o nível do comportamento. O ambiente que te testa e o comportamento que te revela. Eu quero te trazer uma história real que aconteceu comigo há alguns anos. Eu conheço uma pessoa e esse amigo, ele tem um cargo, exerce um cargo de liderança em uma empresa que tem algumas filiais aqui na região. Em um certo dia, esse amigo me ligou e falou: Denis, quando você estiver passando aqui na cidade, passa aqui na empresa pra gente tomar um café, pra gente conversar, bater um papo. E sempre a gente conversava por telefone, falava das experiências, a gente trocava muitas informações. Só que nessa ligação ele foi pontual. Eu estou passando por uma situação aqui e eu gostaria que talvez você pudesse me ajudar a entender melhor o cenário em que eu estou vivendo. Pois bem, passaram alguns dias, eu fui até essa cidade, liguei para ele e falei assim: olha, estou passando pela cidade aqui, e aí como é que você tá? Tá com tempo para a gente bater um papo, para a gente tomar um café? Aí ele passa aqui na empresa. A gente conversa aqui, depois a gente vai almoçar, eu me recordo que era de manhã ainda. A gente vai almoçar em seguida e beleza. Aí eu passei, cheguei lá, conheci o espaço dele. Aí ele me revelou que a empresa estava passando por alguns desafios. E eu fui conhecendo os ambientes ali, não era nem o objetivo de fazer ali uma análise, mas ele pediu essa ajuda e é claro que eu fui atendê-lo. Afinal de contas, quando eu precisava de uma força, precisava de uma ajuda, eu ligava para ele e vice-versa. Inclusive, eu quero lembrar aqui que muitos dos resultados que a gente pode ter, qualquer um de nós aqui, é com base em networking. E network nada mais é do que uma troca. Então a gente sempre precisa de alguém e alguém, em algum momento, precisa da gente. Tem habilidades que você tem, que eu não tenho. E você pode me ajudar. E tem algumas coisas que eu posso saber que você também gostaria de saber e eu posso te ajudar. Como esse vídeo, por exemplo. Eu estou aqui trazendo informações que pode encaixar aí na sua realidade e contribuir com resultados positivos. Pois bem, quando eu cheguei lá na empresa, ele foi me apresentando algumas pessoas que trabalhavam no escritório, conheci cargos de liderança, gerência e comecei a perceber algumas questões. Para você ter uma ideia, eu fui usar o banheiro e a luz, a lâmpada do banheiro estava piscando. Uma espécie de mau contato, sei lá o que, mas estava piscando. Aí eu saí, fui em outro ambiente. Na cozinha, tinha alguns talheres, alguns pratos que estavam sujos. E eu comecei a entender tudo. Ele tinha me revelado que as metas não estavam sendo alcançadas, o time estava um pouco desengajado. Ele já tinha conversado com alguns líderes
E o cenário parecia que não mudava. E conversando com algumas pessoas, foi possível entender algumas coisas que estavam acontecendo ali na empresa. Eu me recordo que o gerente comentou comigo que a equipe estava desengajada, a equipe não entregava resultados, a equipe era lenta, inclusive a empresa, o lucro estava em queda. Uma situação bem típica de empresa que está em crise. A equipe parecia toda desmotivada e eu fui começando a prestar mais atenção no comportamento das pessoas. Quando eu conversava com alguns cargos de liderança, sempre um culpando o outro, é o time que está desengajado, pessoas desanimadas, a empresa não manda embora, já passei para frente, enfim. Eu me recordo que uma das coisas que eu ouvi ali era alguém dentro do escritório, numa outra sala, falando: eu avisei. Um clima muito carregado. Aí tinha uma sala que tinha 2 ou 3 pessoas que estavam em reunião e o clima muito tenso. O ambiente era pesado, literalmente. Ninguém conversava com ninguém, um passava por uma sala, o outro não olhava, não cumprimentava, enfim, o clima estava pesado, literalmente. Quando eu comecei a observar alguns detalhes, eu reparei que tinha quadro torto na parede, completamente torto. Eu reparei que tinha teia de aranha. Sabe quando você chega no ambiente, você observa e uma espécie de desleixo, teia de aranha, quadro torto, coisas jogadas pelo chão. E eu ali conversando com ele, de forma despretensiosa, comecei a observar. Na sala de reunião, papéis jogados por todo canto. Onde eu olhava tinha aquela montoeira de papéis. E assim, eu achei que eram coisas simples que dava para resolver. Eu me lembro que ele, comentando comigo, falou: puxa vida, o que eu posso fazer? O que você me sugere? Eu vejo alguns cursos de coach aí na internet, eu vejo alguns cursos de treinamento, eu não sei se eu mando a minha liderança fazer algum curso, enfim. Eu falei: olha, cursos de coach são muito bons, ótimos, só que tem mudanças que são pequenas que você pode fazer, que geram resultados incríveis. Resultados imediatos, inclusive. E eu me recordo que a gente conversando, eu falei: o clima organizacional é um espelho da liderança. Como que está a sua liderança? Eu ouvi algumas frases ali, que a culpa é de outro, outro falando que eu avisei, outro falando: eu sabia que isso ia acontecer, outro falando: a gente vai errar de novo. Então eram frases assim, bem típicas de pessoas que não resolvem o problema. São pessoas que alguns querem prever o futuro, outras querem confirmar o passado, outras a culpa é de a culpa é de outro, outro. Você tem, eu me recordo que eu comentei com ele: você tem um gerente no escritório. E eu vi lá que tinha uma moça fazendo limpeza. Essas pessoas trabalham fixas ali? Cumprem horário? Aí ele confirmou: sim. Aí eu comentei com ele que o seu gerente ele não cobra resultado de quem está abaixo dele. E quem está abaixo não cobra resultado de quem está abaixo. É uma escala. Porque se ficar um ambiente que um culpa o outro, eu avisei, eu sabia que ia dar nisso, vai acontecer isso de novo, percebe-se que pouca mudança vai acontecer. Se não mudar esse tipo de coisa, o ambiente seu, ele está propiciando para certas coisas acontecerem. Eu quero te citar um exemplo. A lâmpada do banheiro está com mau contato, sei lá o que é. Eu não sou eletricista, não entendo. Mas a empresa tem recurso para contratar um eletricista e verificar o que está acontecendo. Tinha teia de aranha no ambiente, ou seja, não está sendo limpo corretamente, não está sendo cuidado. E o ambiente, ele influencia o nosso comportamento. Talvez o desleixo com o ambiente, as pessoas que estão trabalhando lá estão entendendo que não tem importância nenhuma levar as coisas ali a sério, porque ninguém está levando. Afinal de contas, se você não cuida do seu ambiente, se o gerente, o coordenador, enfim, os cargos de liderança, de gestão que trabalham nesse local, não cuidarem do ambiente, ninguém vai cuidar. Tem pessoas que precisam ser direcionadas, tem pessoas que já têm a proatividade no sangue, como dizem por aí, mas tem pessoas que precisam ser direcionadas. E isso faz total sentido, faz total diferença. Aquela tensão no lar, um líder tenso, ele gera uma equipe tensa. Um ambiente desorganizado gera resultados desorganizados. É aquele ditado popular:
Eu não prevejo o futuro, mas me conte 3 coisas, 3 comportamentos, 3 hábitos que você tem, que eu te falo daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, como você vai estar. Isso faz total sentido. Então, um ambiente de trabalho todo desorganizado. E se essa rotina, se essa realidade não mudar daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, a gente já sabe, ali vai estar um caos. Afinal de contas, a organização não faz parte daquele ambiente. E aí a gente conversou, fomos almoçar e numa outra oportunidade eu fui numa outra filial, que curiosamente ele também estava lá. Ele cuidava dessa empresa numa certa região, então às vezes ele viajava, assim como eu viajava também. Liguei de forma despretensiosa para ele, e aí, onde que você tá? Aí ele, tô em tal lugar. Falei, poxa, eu também tô aqui. Então passa aqui pra gente tomar um café. Gente, pasmem, um ambiente completamente diferente. Mesma empresa, faz a mesma coisa, as mesmas metas, o mesmo número de pessoas que trabalham no escritório, porém com uma realidade completamente diferente. Eu me recordo que a fachada da empresa estava completamente diferente, limpa, e eu falei, poxa, aqui parece que tem alguma coisa que está acontecendo aqui de diferente, ou é só aqui, ou sei lá o quê. Quando eu entrei, tinha até plantas na entrada, paredes bem pintadas, limpas, tudo organizado. Tapete no chão, escrito bem-vindo. Tinha até um cheiro, uma espécie de aroma que colocavam lá. E quando eu acessei, a pessoa, olá, tudo bem, Denis? Seja muito bem-vindo à nossa empresa. Você veio visitar tal pessoa. Eu falei, isso. Ele deixou avisado que você chegaria. Você aceita uma água, um café? Eu falei, o que está acontecendo? Será que adotaram novas medidas? Será que é só aqui? Eu fiquei curioso. E eu aguardando esse amigo chegar, ele chegou, eu falei assim, como é que você tá? Tudo bem? Ele, tô bem. Tá passando por aqui? Eu falei, tô sim, e você? Eu falei, faz 3 dias que eu estou aqui. Estou resolvendo algumas questões do nosso marketing e vou voltar para minha cidade. Legal, bacana. Aí ele, vamos até ali. Eu acompanhei. E aí chegando lá, eu pensei, olha, eu vou pedir para usar o banheiro aqui, vou pegar uma água, quero ver como é que tá o ambiente. Aí eu, com licença, eu vou usar o banheiro. Eu me lembro que eu cheguei no banheiro, banheiro todo limpo, perfumado, lixeira organizada. A luz, a lâmpada tava normal, tava, tava acendendo normalmente, sem mau contato, tudo muito bem limpo. Fui até a cozinha, tudo muito limpo, a pia toda limpa, bem diferente da outra filial, tudo muito bem organizado. E eu me recordo que o ambiente estava completamente diferente. Aí cheguei na sala dele e falei assim, uai, o que aconteceu? O que tem de diferente aqui nesse escritório? Aliás, o que tem nesse escritório que tem no outro que não tem aqui? O que falta lá para ser igual a esse daqui? Enfim, por que aqui não acontece isso? A equipe estava toda animada, todo mundo vibrando. Deu certo lá, consegui resolver aquele problema. O outro comemorava, legal, parabéns. Gente, assim, era completo, parecia outra empresa. Nem era uma filial, parecia uma outra empresa, uma organização completamente diferente. E todo mundo animado, aquele clima leve, gostoso de se trabalhar. As paredes todas limpas, o chão limpo, tudo muito bem organizado. Tinha um quadro de aviso com alguns avisos, inclusive, que é para isso que serve, mas com alguns avisos importantes, lembretes, para que ninguém esquecesse. E embora hoje temos aí tecnologia, temos o Planner, que é uma ferramenta assim fantástica que pode ajudar e muito resultados. Temos aí o Planner, que pode ajudar em resultados, tarefas, né? Um gestor de tarefas. Então, assim, era completamente diferente. Completamente diferente. Eu conversei com ele. Uai, o que está acontecendo que aqui está completamente diferente da outra situação? Aí ele falou, pois é, rapaz, eu não sei, gostaria de entender também, o time aqui é diferente. Eu falei, você reparou que o ambiente aqui está completamente diferente do outro? Lá, lembra que eu te falei que tinha a lâmpada do banheiro, estava com mau contato, estava piscando, tinha teia de aranha. Mesmo vocês com uma pessoa para deixar o ambiente limpo e organizado, tava uma bagunça, papéis jogados para todo lado.
O ambiente molda as pessoas. E aí, aquele ciclo que vem acontecendo, vem se repetindo, se torna cultural. Para você reverter isso, dá muito trabalho. Então, por que lá chegou nesse ponto e aqui não? Ele falou, poxa vida, e pior que o pessoal está me cobrando sobre isso, porque ambos os lugares estão sob a minha responsabilidade. Pois é, talvez seja a hora aí de você começar a fazer alguns ajustes, algumas mudanças importantes. Todo gestor deve fazer uma pergunta muito simples, porém muito profunda e muito importante. Para onde a empresa está indo? Porque se o ambiente não sabe o rumo que está tomando, para onde está indo, o comportamento vai se perder. O ambiente ele fala antes das pessoas abrirem a boca. Afinal de contas, é o que a gente está falando aqui. Por que dois lugares da mesma empresa, com a mesma meta, exercendo a mesma atividade, têm resultados completamente diferentes? Será que a gerência de um lugar é diferente da gerência de outro? Pode ser, pode ser. Mas se não começar de baixo as mudanças, que é o que a gente está falando aqui, dificilmente você consegue mudar a rotina, os hábitos das pessoas dentro daquele ambiente. Quer um exemplo claro? Veja bem, você consegue entrar num fórum com o mesmo traje que entra num bar, num mercado? Se você nunca entrou num fórum, eu vou te falar, você não entra de chinelo, de bermuda, de boné, camiseta regata. Você não acessa um fórum, se tem fórum na sua cidade, você não acessa utilizando esses trajes. Chinelo, descalço, bermuda, camiseta regata. E quem sabe disso, evidentemente, acessa esse local atendendo às normas. E nem tenta discutir, já nem vai dessa forma, porque já sabe que tem regras ali naquele ambiente. Para ela acessar esse ambiente, ela precisa respeitar as normas. Talvez tem ambientes que você vê que tem uma cultura completamente diferente. Só de você acessar aquele local, só de você estar ali, você tem um comportamento um pouco diferente. Pensa numa coisa, o líder não muda as pessoas. O líder muda o ambiente e o ambiente muda as pessoas. É importante você entender isso muito bem. Então aqui eu quero entrar no primeiro nível da pirâmide do processo de evolução da liderança, que é o ambiente. O ambiente é onde você está, o que você faz ali. A forma que o ambiente está organizado, ele muda completamente o seu comportamento também. Mais adiante eu quero trazer para você um vídeo muito legal, que vai expandir ainda mais a sua mentalidade em relação ao ambiente e ao comportamento. E aqui é o nível do ambiente, é onde você pergunta ou responde onde eu estou, com quem eu estou, o que me cerca, onde você trabalha, onde você está inserido. Ele é o local que alimenta ou drena a sua energia, o seu equilíbrio. Afinal de contas, o estado molda tudo. O ambiente que você trabalha, como ele está? Como está o ambiente da sua equipe? O clima é de colaboração, o clima é de competição. As pessoas se sentem seguras para errar, cometer falhas e tentar de novo, dar a volta por cima. O ambiente é o que sustenta a performance. Meta sem clima adequado gera apenas um cansaço. Então é interessante você analisar por esse ponto. O que você tem visto todos os dias no ambiente de trabalho? Bagunça ou clareza? Quem fala mais alto nas reuniões? E essas reuniões acontecem gritos ou diálogos? Quando você entra na empresa, você sente cansaço, tensão, energia? Como a gente falou agora há pouco, a empresa é feita de processos, pessoas que geram resultados. Quando o ambiente está confuso, o processo trava e o resultado desaparece. Então é importante você entender que o primeiro nível da pirâmide da evolução da liderança é o ambiente. Tudo que está acontecendo no seu ambiente de trabalho pode influenciar os seus resultados, diretamente ou indiretamente. Qual a cultura exercida ali? Qual o tipo de engajamento que tem a equipe? Como está o ambiente, organizado ou desorganizado? Quando você entra na empresa, no seu ambiente de trabalho, como está organizado as coisas? Está limpo? Eu quero trazer aqui uma reflexão também. Veja bem, quantas pessoas você já conheceu ou você conhece que chega num ambiente que está todo desorganizado, a pessoa suja
e não limpa, porque ela fala, eu cheguei e estava o negócio sujo ali já. Ou, fizeram isso, eu vou fazer também. Ninguém é perfeito. Vem aquelas desculpas, sabe? Aquelas desculpas bem mesquinhas. Eu quero te lembrar uma coisa. Para você ter resultado diferente da maioria, você tem que suportar o que a maioria não suporta. Você tem que agir da forma que a maioria não age. Porque senão só vai ser mais do mesmo. E quando você percebe isso, que o ambiente em que você está inserido pode sim influenciar o comportamento, você começa a olhar com mais critério. Você começa a observar as coisas com mais detalhes. Então, a forma que esse ambiente está, ele está influenciando você. Quando você chega, as pessoas que fazem parte desse ambiente, elas te ajudam, elas te prejudicam. E quero deixar um detalhe aqui também. Nem sempre as pessoas que você entende que te prejudica de fato. Talvez as críticas que elas estão fazendo é para o seu crescimento. Então, eu quero te passar algumas dicas também. Desintoxique o ambiente que está ruim. Corte conversas que não te levam a lugar nenhum, que drena a sua energia. Crie rituais de alinhamento. Inicie reuniões com clareza de propósito. Deixa tudo organizado, tudo marcado. Faça uma pauta, por exemplo. Olha, eu quero fazer uma pauta, vou colocar aqui tema 1, 2, 3, divide com a equipe. Vocês gostariam de adicionar algum assunto para a gente discutir, para a gente debater? Estabeleça clareza de direção. O time precisa saber o que faz e por que faz o que faz, inclusive. Pergunta para algum colega de trabalho ou para o seu liderado o que a empresa faz, o que ele faz, a tarefa que ele executa e por que ele executa aquela tarefa. Será que ele tem clareza? Será que ele sabe o que a empresa espera dele? Você sabe o que a empresa espera de você? É importante você ter essa clareza para que as coisas fluem melhor. O ambiente é o nível da mudança imediata, como eu falei agora há pouco. E sabe o que é melhor? Da reação automática. Poucas mudanças você consegue já obter bons resultados. O líder reativo é produto do contexto. E o líder evolutivo, ele cria o contexto. Então ele chega num local, ele percebe que tem algo de diferente, algo negativo, ele começa a trabalhar pelas beiradas. Você já conhece alguém que exerce a mesma atividade e as duas pessoas lidam com as mesmas situações de forma completamente diferente? E é justamente quando o ambiente muda que o comportamento começa a se revelar. Exatamente. Assim, tem pessoas que simplesmente falam, olha, a empresa fez algumas mudanças e eu não quero ficar aqui mais não. E elas vão embora. Algumas mudanças no ambiente começam a incomodar quem não faz parte ou não quer fazer parte da mudança. E essas mudanças do ambiente, elas vão gerar comportamento. E o comportamento é o segundo nível da pirâmide da evolução da liderança. É como as pessoas se comportam diante das situações. O objetivo é mostrar que o comportamento é reflexo emocional e consequência do campo criado pelo ambiente. Aquele clima, no ambiente que você está inserido, o que você faz, como você age, como você reage naquele ambiente. Quando o ambiente te pressiona, alguma ação que está acontecendo, uma situação, como que você reage diante disso, diante dos desafios? O comportamento é o reflexo do estado interno. É o gesto que entrega o que você realmente sente. E eu quero lembrar também que diante dos desafios você pode sentir medo, sentir raiva, indignação. Então tudo aquilo que acontece internamente, tem pessoas que reagem de uma forma, tem pessoas que reagem de outra forma. Você já viveu alguma situação em que alguém falou assim, eu já tô de saco cheio disso. Não é a primeira vez que isso acontece. Das outras vezes eu fiquei quieto, mas dessa vez foi a gota d'água. É por conta da emoção. O ambiente, ele desperta emoções. E tem pessoas que reagem em relação a essas emoções. Como que está o desempenho do time? Do seu time? Do time que você faz parte? O desempenho como um todo está positivo? Todo mundo está tendo comportamento que vai de encontro aos interesses da empresa? As pessoas têm feito aquilo de forma positiva? As pessoas reagem ao problema ou respondem com consciência? O comportamento é cultura em ação. Se o comportamento muda, o resultado também muda. E a liderança reativa, ela tenta controlar a equipe. A liderança consciente se controla primeiro.
Lembra da história que eu contei agora há pouco, que eram duas filiais e uma completamente diferente, os resultados completamente diferentes, o ambiente completamente diferente e o comportamento também diferente, completamente diferente. E é claro que o resultado também vai ser diferente, é óbvio. Então, se você quer ter bons resultados, entenda que o ambiente em que você está inserido, ele pode estar gerando comportamentos e esses comportamentos podem estar trazendo resultados negativos para você ou o time em que você está inserido. E para você que deseja ser um líder de alta performance, um líder de sucesso, entenda que ambiente e comportamento, eles geram impactos. E esses impactos precisam ser positivos. Então, existem algumas coisas simples para você fazer. Diante de uma situação, primeiramente, antes de sair reagindo, respire. Dê um tempo. Procure entender. Reconheça o que você está sentindo. Eu estou irritado, estou ansioso, estou com raiva. Hoje em dia, a gente vê muitos treinamentos sobre inteligência emocional. Algumas pessoas, inclusive, discutem sobre o significado de inteligência emocional. Eu quero falar para você uma coisa muito importante, uma definição bastante interessante sobre o que é inteligência emocional. Inteligência emocional não é você ser calmo diante de toda e qualquer situação. Inteligência emocional é você entender o que você está sentindo, você identificar o que você está sentindo. E através dessa identificação, você agir de forma inteligente. Se o momento é propício, se o momento é certo, se o momento exige que você seja mais intenso, você pode ser, mas concluiu, opa, acabou o assunto. O que não dá para aceitar é uma pessoa ou comportamentos que fica o tempo todo na irritação, dando paulada em todo mundo o tempo todo, porque aconteceu um problema lá na parte da manhã, já são 17 horas e a pessoa continua ali com o reflexo daquilo que aconteceu lá, gritando com todo mundo, reagindo mal. Ou seja, inteligência emocional é identificar o que você sente, entender aquilo e agir de forma estratégica, de forma inteligente. Haja com intenção. Defina qual comportamento gera respeito e resultado. É em cima disso que você deve agir. É em cima disso que você tem que buscar o seu comportamento positivo. Até porque o corpo não mente. As pessoas conseguem identificar algumas coisas que você está fazendo ali, mesmo quando... Lembre-se de uma coisa. Sob pressão, o comportamento mostra o que o discurso esconde. Então tem equilíbrio em todas as suas interações. Até porque o que te faz perder o respeito não é o erro, é a falta de consciência sobre ele. Você precisa amadurecer. Você precisa entender de que forma você deve agir em cada situação. E para cada situação tem uma forma de agir. Você não deve sair esbravejando, gritando para qualquer coisa que acontece. Não é que eu estou dizendo também que, nisso eu posso agir assim, naquilo eu posso agir assado. Não é sobre isso. É sobre você perceber o que você está sentindo e dominar as suas reações, o seu comportamento. Você está assistindo esse vídeo para que você tenha uma performance melhor, ou que para você esclareça alguns pontos. Eu falei sobre a pirâmide do processo de liderança, o processo evolutivo da liderança, num outro vídeo. Falei de todos os níveis da pirâmide. Aqui eu estou sendo mais detalhado em cada um dos níveis, para que você consiga extrair o máximo de conhecimento, para que você tenha resultados diferentes. Afinal, não tem como você ter um resultado diferente agindo da mesma forma, não é verdade? Denis, mas você está falando de situações, de histórias aí que aconteceu com você, falando do nível, trazendo para os dois primeiros níveis da pirâmide da evolução, que é ambiente e comportamento, e os outros níveis. Vou trazer para você também. Vou colocar aqui para que todos entendam a importância de saberem agir, reagir de formas diferentes em cada um dos níveis. São 6, tá? São 6 níveis. Então, como um líder, pergunte a si mesmo: o que o seu comportamento está ensinando para o seu time? O time que você está inserido, o time que você já lidera, talvez você é liderado e gostaria de ocupar uma posição de liderança. Eu quero que você assista esse vídeo aqui, que é muito legal, e ele vai trazer, assim,
vários insights, eu te garanto. Então, olha que interessante. É um ambiente que tem várias pessoas e essas pessoas começam a se comportar depois que toca uma campainha, dá um bip. E a mocinha que está de roxo, ela olha para todos os lados, mas não estou entendendo nada. E quando toca o bip, todo mundo se levanta. E ela olha até que ela começa a levantar também. E isso vai se repetindo. Então toca o bip, todo mundo levanta, inclusive ela, que até então estava achando estranho a situação. E aí as pessoas vão saindo da sala, a sala vai se esvaziando, de modo que, olha só que curioso, somente ela fica na sala. Ela fica sozinha. E o que acontece quando ela fica sozinha e toca o bip, ela repete o mesmo comportamento. Curioso, né? Nem sabe o porquê. De repente chega uma outra pessoa e essa outra pessoa não sabe de nada. Outro grupo sabia. Agora, essa pessoa que chegou também não sabe de nada. Quando toca o bip, o que ela faz? Ela levanta. E essa outra pessoa, esse rapaz de camisa azul que chegou, ele acha estranho. Ele observa e pergunta: o que está acontecendo? O que você está fazendo? Ela, sei lá, todo mundo fez. Imagino eu que ela respondeu dessa forma. Todo mundo fez, eu também estou fazendo. E aí, para a surpresa de 0 pessoas, o que ele faz? Repete o mesmo comportamento dela. Curioso, né? E aí chega a outra pessoa e a mesma coisa. A outra pessoa percebe que quando toca o bip, eles estão levantando, ela deve estar perguntando: gente, o que está acontecendo? E até que ela começa a repetir o mesmo movimento. Até que a moça de roxo, que tinha iniciado o mesmo movimento aí, que todo mundo está repetindo, ela também sai da sala. Olha que curioso. Isso tem um nome, chama Nós nascemos para viver em sociedade. Gostamos de pertencer a um grupo e, para que a gente se sinta incluído nesse grupo, a gente tende a copiar o comportamento, para a gente fazer parte daquele grupo, daquela equipe. E nas empresas não é diferente. Então, conforme o comportamento da equipe, isso gera uma cultura, todo mundo que chegar vai repetir a mesma coisa. Por isso é importante você observar, você que é líder, você que é gestor, você que deseja o ser também. É importante observar qual tipo de comportamento esse ambiente está gerando. E esse comportamento é positivo ou negativo? Gera resultados positivos ou negativos? É importante o líder sempre estar antenado nisso. Então, esse vídeo explica tudo na prática. Como que acontece? O ambiente gerou o comportamento e esse comportamento passou de uma pessoa para outra, de forma que todo mundo estava fazendo igual. Igual lá naquela primeira filial que eu contei para vocês. Era um acusando o outro reclamando, o outro colocando a culpa em uma pessoa, colocando a culpa em outra. E no final das contas, estava todo mundo fazendo a mesma coisa, era o mesmo comportamento. Já na outra filial, como que era? As pessoas eram diferentes. Era uma equipe que se ajudava, que vibrava com o sucesso de um membro da equipe. E aí todo mundo ganha. Vira uma cultura do local. Então, quantos comportamentos da sua equipe, onde você está inserido, são repetidos, inclusive de forma até inconsciente, até porque o vídeo ele traz isso daí, de forma inconsciente as coisas vão acontecendo e se repetindo. Quantas decisões são reflexos automáticos da cultura que está inserida naquele lugar, que está implantada naquele lugar? Quantas vezes você, como líder, se curvou ao ambiente, em vez de moldá-lo, fazer coisas diferentes? Observar o ambiente em que você está inserido faz total diferença, porque ele vai, mais uma vez falando, vai gerar comportamentos. Então, agora respira e perceba o que acontece dentro de você. Os 2 primeiros níveis da pirâmide que a gente falou, que é o ambiente e o comportamento, são os níveis da consciência, os níveis da mudança rápida, mas também são os níveis da reação. É aqui que tudo começa a mudar.
Quando você percebe o ambiente agindo sobre você e decide agir sobre ele, o ambiente é o espaço, é o campo. Comportamento é o reflexo. Ambos estão no plano visível. Mas o que vem depois? É o invisível que governa o visível. Concorda? Faz sentido? Olha que poderoso isso. Lá em cima, nos próximos níveis que a gente vai falar, estão as suas capacidades, as suas crenças, a sua identidade. Aliás, as suas crenças é tudo aquilo que você acredita. Não estou falando aqui de crença espiritual, nada disso. Estou falando de tudo que você acredita. Ah, eu devo fazer isso porque eu acredito nisso. Ah, eu vou deixar de fazer isso porque eu acredito que isso vai acontecer. Aí vem para o nível da identidade. Eu já expliquei em outro vídeo, só estou recordando aqui para você conseguir fazer uma conexão ainda mais forte. Identidade é aquilo que você acredita ser, é aquilo que você diz que é. Eu sou bom, eu sou resiliente, eu sou bom em matemática, entende? Aí depois vem o seu propósito. É aqui que é aqui que o resultado vem, assim, de forma muito poderosa. Porque quando se torna um propósito, eu quero ser um líder, eu sou um líder de resultados positivos, eu sou um líder de alta performance, porque o meu propósito é treinar a equipe, transformar pessoas, deixar aquela equipe, pessoas cada vez melhores. Aí é que vem o resultado. Mas antes de chegar lá, você precisa dominar o terreno da ação imediata. Você precisa se tornar consciente, porque enquanto você reage, o ambiente te lidera. Quando você observa, você começa a liderar. E quando você molda, você evolui. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais líderes, mais pessoas que desejam ser líderes de alta performance. E me conta aqui nos comentários também. Em que momento você percebeu o ambiente agindo sobre você? No próximo vídeo, nós vamos subir um nível da pirâmide. Nós vamos falar sobre capacidades e crenças, que é o nível invisível da liderança. E você vai entender por que tantos líderes têm as ferramentas certas, mas ainda assim eles se sabotam. Porque a verdadeira liderança não é sobre controle, é sobre consciência, é sobre saber fazer e dominar isso. Respira, percebe e lembra. Você não é produto do ambiente. Você é o campo que o ambiente responde. Você é o campo que o ambiente responde. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.